Nesse vídeo abordaremos algumas funcionalidades do módulo Contas a Receber dentro do Grid ERP. Então falaremos um pouco agora sobre o cadastro de documentos, que ele serve dentro do Grid justamente para separar os tipos de documentos a receber no nosso módulo a receber. Então, como ele normalmente não está disposto aqui especificamente no módulo receber dentro do Grid, eu vou pesquisar aqui pela palavra documentos e vou localizar ele aqui. Posso dar um duplo clique aqui para abrir esse módulo e aí ele vai me abrir essa janela. Então é bem simples, o sistema ele já vem com vários documentos já cadastrados, de nota fiscal do consumidor, notas de serviço, documentos avulsos, notas eletrônicas, e eu posso também estar cadastrando novos. Por exemplo, eu boto aqui o código 7, vai ser o meu documento avulso, por exemplo. Então vai ser DA, a sigla. Eu posso parametrizar se eu quero comissão ou não nele, e vários outros parâmetros aqui. Posso vincular uma conta caixa, posso informar um número preenchido de forma manual aqui no cadastro, e depois o sistema ele vai gerar a numeração de documentos a receber de maneira automática. Aí eu gravo e ele já está dentro do sistema. Então esse sistema de separação dos documentos dentro do Grid ele é bem importante para a gente saber, por exemplo, se a gente tem contas a receber a mais ou a menos dentro de notas de consumidor, separando notas eletrônicas modelo 55, separando serviços e entre outros. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP no módulo Contas a Receber, que é os documentos a receber. A gente vai entrar aqui em receber, documentos a receber, e inicialmente essa tela vai abrir limpa e eu tenho bastante recursos, diversas funções dentro dessa ferramenta aqui, e a gente vai mostrar algumas delas agora. Eu vou abrir o tipo de documento 55, vou abrir aqui uma nota fiscal, por exemplo, a de número 1. Então esse documento a receber está vinculado a uma nota fiscal, e a gente vai fazer algumas simulações dentro da plataforma agora, né? Então aqui a gente tem a opção de cancelar ele. Eu cancelando, ele vai me mostrar a situação aqui em vermelho, a data que eu cancelei e também o usuário e a data que ele cancelou. Assim como aqui eu tenho a data de criação, quem criou, quem alterou, a data que alterou e o cancelamento propriamente dito aqui na guia outros, né? Depois eu voltando aqui, ele reabre o título, eu posso descancelar ele, entre aspas, se é um usuário que pode fazer isso. Eu posso imprimir o pagamento desse título. Então, por exemplo, se eu baixar ele aqui, liquidando totalmente ele, né? E eu imprimir essa opção aqui, ele vai me imprimir uma cópia do pagamento, um comprovante de pagamento, comprovante que o cliente pagou. Caso o cliente queira esse comprovante manual, eu tenho a possibilidade de imprimir esse recibo aqui. Aqui também eu posso estar alterando o tipo. Por exemplo, se eu quisesse que ele saísse do tipo 55 e fosse para o tipo 7, eu posso só informar o novo tipo aqui e o sistema já vai fazer a leitura disso. Eu tenho a opção de gerar o boleto desse documento também. Aqui seria a Banrisul, por exemplo. E eu tenho também a opção de criar documentos. Então, limpando aqui a janela, eu posso criar documentos, por exemplo, de maneira manual. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o tipo 3, colocar para um cliente a Ana Clara, por exemplo, ele já vai me sugerir o representante, o banco, ele vai me pedir o vencimento. Então, vamos imaginar que eu quero fazer em 7 vezes, em 7 parcelas. Eu quero fazer 7 boletos, então eu informo aqui no tipo de cobrança boleto bancário. O valor vai ser R$5.000, por exemplo. Então ele já vai me informar até a comissão, caso fosse importante a gente colocar a comissão para esses títulos. E aí eu crio esses documentos e ele já me posiciona esses documentos na tela. Os documentos que eu acabei de criar, ele vai dividir aqueles 5.000 em 7 parcelas, que foi as parcelas que eu solicitei.
e aí eles ficam com os valores e os vencimentos já prontos para eu imprimir o boleto ou qualquer tipo de outra operação que eu for fazer. Já gera as comissões também de cada título e eles estão prontos dentro do sistema de uma maneira fácil e prática. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, do módulo Contas a Receber, que é o agrupamento de títulos a receber. A gente vai entrar aqui no módulo Receber, agrupamento de documentos a receber, e que eu vou mostrar algumas funcionalidades dessa tela. A gente vai selecionar o cliente, então eu vou botar Ana Clara Silva aqui, por exemplo, e aí ele vai me dar todos os títulos em aberto dessa cliente. Então, por exemplo, o pessoal usa muito essa técnica aqui para agrupar títulos de notas fiscais de diferentes processos, por exemplo, produto e serviço. Então, eu tenho, por exemplo, nota de produto e serviço e eu quero agrupar tudo num título só. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 4 títulos desse tipo de documento, que totalizam R$400, mais esses 2 de 126. Então, eu marquei os títulos que eu quero. Eu posso filtrar por data aqui também, mas eu não filtrei data, daí ele puxou todos. Então eu vou fazer um agrupamento único, ou seja, esses 6 títulos eles vão se transformar em um único título. Eu vou colocar o vencimento dele para dia 16/1/2026. Eu vou usar a função de agrupar títulos com vencimentos diferentes e vou confirmar. Ok, ele vai me gerar um único título, né, no tipo de documento 1. Então, a parcela 2/1. Tá? Então, esse título ele vai estar lá dentro da minha tela de documentos a receber. Eu posso até usar a opção de estornar o agrupamento. Eu vou enxergar aqui, ó, no módulo Contas a Receber, está aqui o título que a gente acabou de criar. Somando R$652 para o vencimento que a gente colocou, o cliente 1, que é a Ana Clara Silva. Então aqui eu posso estar usando também a opção de estornar, mas antes de estornar ele eu vou mostrar para vocês a opção boleto, onde eu poderia integradamente imprimir o boleto desse título aqui dentro da própria tela. E aqui eu vou estornar, como eu falei para vocês, se eu me enganei, né, e eu quero desfazer a minha operação, eu posso desagrupar o título que eu tinha agrupado. Então ele vai me mostrar aqui num painel quais foram os títulos que foram disponíveis depois do estorno, ou seja, eles voltam a ficar em aberto dentro do sistema, né? Aqui eu tenho a opção de agrupamento múltiplo também. O que significa isso? Que eu posso fazer desses mesmos títulos aqui várias parcelas. Por exemplo, eu posso pegar 6 títulos e transformar eles em 2. Vou selecionar aqui essa opção de 21/28. Ele vai transformar 6 em 2. Dá até para a gente simular aqui as parcelas, como a gente está vendo aqui, e depois confirmar, né, para criar os 2 títulos. E aqui segue o mesmo procedimento. Eu poderia imprimir o boleto agrupadamente aqui, integradamente, né, os 2 boletos, ou estornar a operação que eu fiz. Se eu selecionar um deles, o sistema ele vai entender que eu quis estornar os 6, né? Então, ou seja, ele não vai estornar só um agrupamento dos 2, ele vai estornar de maneira geral, vai voltar tudo ao original como estava antes. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, do módulo Contas a Receber, que é a consulta de documentos a receber. Dentro do módulo Receber eu tenho consulta de títulos a receber. Ele vai estar abrindo para mim essa janela aqui de consulta títulos a receber, né? Eu tenho filtro por data de emissão inicial e final e vencimento inicial e final. O que a gente aconselha normalmente para os clientes? A emissão é o faturamento, né? Então eu posso colocar, por exemplo, a data de emissão inicial. Se eu quero títulos mais antigos, eu volto no tempo aqui e na final boto a data de hoje, né? No vencimento também, se eu quero títulos mais antigos, ou seja, vencidos, eu boto uma data para trás, uma data retroativa, e no final vou botar uma data bem posterior para pegar todos os títulos, todos os vencimentos. Aqui eu tenho alguns filtros de cliente, por exemplo. Se eu quero ver de alguns clientes específicos, se eu deixo em branco, ele me busca todos. Assim como o filtro por grupo de cliente, banco,
tipo de documento e representante, né? Por exemplo, aqui meio de pagamento, se eu quero ver só de determinados meios de pagamento, filtro por valor, filtro por status, filtro por impresso, sim ou não, e depois busco, né? A gente sempre também dá o conselho para os clientes de colocar a data de vencimento ordenada do menor para o maior, que daí fica ordenado pelos títulos mais antigos para os mais recentes, tá? Eu posso liquidar os títulos através dessa janela, marcando eles aqui. Se eu quiser incluir o banco, sim, eu posso colocar o código do banco aqui, que vai ser usado para liquidação. Eu vou informar a data de pagamento, o histórico, o meio de pagamento e vou quitar. Aí ele vai liquidar o título para mim, né? Também posso utilizar essa ferramenta de cálculo de juros mensais. Num título que já está vencido, por exemplo, posso usar a data de vencimento que eu desejo para ele fazer o cálculo, o percentual de juros que eu quero aplicar e eu posso ajustar. Posso ajustar o valor do título, tá? Ou mesmo calcular também. Depois eu tenho a opção de imprimir esse relatório aqui também. Se eu quero apresentar esse relatório para o meu gestor ou se é para algum cliente específico, ele é um relatório bem completo, que ele traz todos os dados do cliente, a data do último recebimento, o vencimento do título, o CPF do cliente, o banco, o valor do título, se teve juro, todas as informações completas do título ou de cada título, né? Aqui eu posso fechar essa janela e aí voltar para essa janela aqui que eu desejo. Aqui também tem algumas configurações também para cobrar títulos em cartório ou protesto com uma linha em vermelho. Aí ele vai aparecer uma linha em vermelho nos títulos que estão protestados. Isso é bem interessante também para a gente poder saber o que está protestado, o que está em cartório e todas essas informações. Aqui a gente tem alguns totalizadores também do valor total do título, do que está em aberto e a quantidade de títulos que estão abertos na tela, filtrados na tela, né? Então aparece aqui a quantidade de títulos impressos e em remessa também. Aqui a gente tem também a função de imprimir o boleto, caso o título tenha vínculo com o banco, também eu tenho esse atalho aqui de impressão de boleto, eu posso ver o nosso número e eu posso ver em qual remessa o título está, e poderia até inclusive abrir a remessa pela própria janela de documentos a receber. Então essa tela de consulta aqui ela é toda integrada com praticamente várias telas do módulo Contas a Receber. Isso facilita e dinamiza o trabalho do pessoal. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP no módulo de Contas a Receber, que é o envio automático de e-mails, de boletos. Então a gente vai entrar aqui em Receber, envio de boletos por e-mail. A gente pode usar esse recurso da seguinte forma: a gente pode filtrar um ou mais bancos, a gente pode filtrar o cliente, o tipo de documento, a gente faz um filtro, como a gente já conhece o tradicional filtro do Grid, que é a data de faturamento ou emissão, né? E os vencimentos. Aqui eu já fiz um período longo. Para exibir eu coloquei todos os boletos, ou seja, enviados e não enviados, caso tenha isso separado. E aqui na grade, depois que eu filtrar, ele vai me trazer os títulos com o número da nota, o tipo, o cliente, as datas, o banco ao qual está o título e o valor. E se ele já foi incluso em remessa ou não também, se ele já consta em remessa. Aqui tem o número de títulos totais e o valor desses títulos que eu filtrei. Essa tela é bem bacana para, por exemplo, clientes que alegam que não receberam um boleto por e-mail e eu queira, por exemplo, marcar eles, ou até mais do que um, e enviar para o cliente. Então ele já envia aqui por e-mail diretamente para o cliente de uma maneira mais dinâmica, porque eu posso marcar várias notas de uma única vez. Agora falaremos de mais uma tela do módulo Contas a Receber, que é a alteração geral de títulos. Nessa ferramenta a gente consegue fazer diversas alterações em títulos já gerados do sistema, principalmente questão de boletos bancários, que é normalmente o que o pessoal usa para alterar vencimento e outros dados.
Então a gente vai entrar aqui em receber, configurações, alterações gerais de títulos. Aí a gente vai estar entrando nessa janela, onde a gente vai colocar o tipo do documento. Eu já estava com um aberto, né? Aqui agora eu vou pegar um título que não tenha valor pago, ou seja, que ele esteja em aberto dentro do sistema. Esse aqui, por exemplo. Então aqui ele dá algumas informações para mim, que ele é um documento não impresso e sem remessa, todas as alterações liberadas, né? Então se eu pegasse, dependendo do título que eu pegasse, se ele está, por exemplo, em remessa ou já foi impresso o boleto, eu tenho que liberar aqui no botão e usar a senha para liberar todos os campos, né? Nesse caso não teria precisado. Então aqui eu posso alterar o representante, no caso também o preposto, o percentual de comissão, os dados gerais do título, no título propriamente dito a moeda, o tipo de cobrança, né? Então a gente está comparando aqui os dados atuais com as novas informações. A data de emissão dele eu não posso alterar, os valores sim, o vencimento sim, tá? O banco eu posso, o número da remessa. Geralmente o pessoal usa muito esse campo de alteração do número da remessa quando o título já foi enviado ao banco, por exemplo, e eu preciso alterar um vencimento. Então eu apago o número da remessa, eu gravo, né? E aí eu gero esse título numa nova remessa, lá no módulo de remessas, né? No módulo de integração bancária do Grid, para mandar com um novo vencimento ou um novo valor, tá? Aqui tem o nosso número do banco, que também eu poderia estar apagando, caso, por exemplo, eu queira dar baixa no título e registrar ele novamente dentro do banco, para o banco entender que é um novo documento, né? Aqui dá para botar valor também de abatimento, valor de desconto data também, né? Até a data limite. Aqui inclui alguma observação nova e depois eu vou gravar, que daí ele grava as alterações que eu fiz no título e eu posso movimentar ele dentro do sistema de maneira normal. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do módulo receber do Grid ERP, que é a alteração geral de títulos, na parte de comissões. Então a gente vai entrar aqui em receber, configurações, alteração de comissões. Esse módulo ele é muito usado para títulos, por exemplo, que tem que ser alterado o percentual de comissão ou algum título que não gerou comissão e deveria ter gerado. Então eu abro o tipo do documento, por exemplo, nota fiscal eletrônica, o número do documento que eu quero inserir ou alterar a comissão. Então eu posso alterar vendedor. Da questão do preposto, caso eu tivesse, eu posso alterar o preposto ou colocar o percentual que deveria ser calculado, ou até mesmo excluir. E aqui na parte de comissão do vendedor, então eu tenho, por exemplo, como colocar o percentual de comissão. Aí ele vai ter o percentual de faturamento sobre o valor base, que vai ser o valor do título, e ele já vai calcular o valor. Daí eu salvo e a operação já foi feita. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, do módulo Contas a Receber, que é a impressão de boletos. Na verdade, ela é aberta no módulo de notas fiscais eletrônicas, impressão de boletos duplicatas e impressão de boletos laser, né? Então é uma tela relativamente simples, onde a gente vai fazer alguns filtros, de incluir títulos à vista, se quer imprimir títulos já impressos, a taxa de juros que já vem configurada, se a empresa está definida com a sua configuração, dispositivo de saída, o tipo de documento, o banco que eu vou imprimir o boleto, tá? Conforme eu selecionar o banco, ele vai sugerir a taxa de juros que está cadastrada no banco. Aqui eu tenho a data de emissão do título, o número do título, tá? O cliente, se eu quisesse filtrar algum cliente, depois basta imprimir. Então aqui a gente tem uma tela que ela é integrada com vários lugares, na verdade, né? A gente tem a impressão de boletos nos agrupamentos de títulos, na consulta de títulos a receber, no emissor de documentos a receber, no módulo de notas fiscais eletrônica e ainda alguns outros módulos. Então ele é uma ferramenta que ela está disposta integradamente em vários módulos dentro do Grid. Mas aqui eu abri o módulo avulso para mostrar um pouquinho para vocês como funcionam esses filtros aqui dentro da ferramenta do Grid. Agora falaremos de mais uma ferramenta do Grid ERP, do módulo Contas a Receber, chamada impressão de duplicatas,
onde na verdade a gente pode acessar dentro do módulo de notas fiscais eletrônicas, impressão de boletos duplicatas, impressão de duplicatas. A gente vai usar essa tela principalmente para títulos que já estão cadastrados no sistema. Então a gente tem alguns filtros aqui. Tá? Conforme eu vou dando Enter aqui, o sistema ele vai, dependendo do que eu selecionar aqui no tipo de documento, ele já vai me calcular todas as datas e filtros que eu preciso para imprimir a duplicata propriamente dita. Então ele tem uma automação bem legal nesse sentido. Depois ele imprime, né, então os dados da empresa com o endereço, o valor da fatura, o valor da duplicata propriamente dita, o vencimento, os dados do cliente e aqui o valor por extenso. Aqui, como eu mandei imprimir mais de uma, ela vai imprimindo geralmente duas duplicatas na mesma página e assim por diante. Aqui a gente vai avançando e vai imprimindo as próximas duplicatas. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, do módulo Contas a Receber, que é a impressão de recibos. Então a gente vai entrar aqui em Receber, Recibos / Carnê, impressão de recibos. Então nessa ferramenta aqui também a gente tem alguns filtros, que a gente pode ter a opção de imprimir 2 recibos por página, sim ou não, recibo em branco, sim ou não, a data de referência, o número do recibo que eu posso atribuir manualmente, o valor do recibo, o destinatário do recibo, o assinante, né, que poderia ser a própria empresa, a própria Grid, correspondente à compra de produto dia 16/12/2025. Quem vai ser o emissor do recibo? Pode ser o assinante ou o destinatário. Também posso informar o CNPJ manualmente, ou então deixar o campo em branco, que daí ele pega o padrão do cadastro. Se eu quiser também usar uma duplicata específica, lá no campo referência eu posso dar um F10 e aí ele me dá uma seleção de duplicata também. Né? Posso estar selecionando uma duplicata específica para imprimir o recibo dela. Se não, né? Ó, aqui ele já me sugeriu a duplicata, já pega o valor e já também bota correspondente a qual duplicata é. Então o sistema ele é bem inteligente nesse sentido. Aí quando eu vou imprimir, ele já pega, né, os valores da duplicata e imprime em formato de recibo. Se não, se eu quisesse botar uma duplicata manual, eu poderia colocar aqui referente à venda de produto, por exemplo, né? Então eu vou imprimir essa informação manualmente, daí ele vai dar o número do recibo bem destacado aqui, os valores e todas as outras informações pertinentes da duplicata. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, no módulo Contas a Receber, que é a impressão de carnês. Então a gente vai entrar aqui em Receber, entra em Recibos ou Carnê, impressão de carnês. Então aqui a gente tem um modelo que é bem interessante quando a gente pode selecionar uma nota fiscal. Então aqui eu já vou selecionar uma nota fiscal de produto, o número dela, e aí dependendo das parcelas, ele já vai me sugerir, né, o sistema ele já sugere o número das parcelas iniciais e finais. Eu posso marcar se ela já foi impressa sim ou não para filtrar essa configuração e se ela é à vista sim ou não. E aí no imprimir ele vai estar me gerando os carnês de prestação para o cliente pagar, inclusive com leitura de código de barras, né? Então para facilitar na hora de fazer o pagamento do carnê, né? Isso facilitaria bastante também. Isso o sistema já disponibiliza dessa opção aqui. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, no módulo Contas a Receber, que são os documentos recebidos, que a gente teve de liquidação dentro de um período, né, de contas a receber. Então a gente vai entrar no módulo Receber, Relatórios, Recebimento, Documentos recebidos, contas a receber, que é esse primeiro aqui. Então a gente vai estar filtrando alguns dados, a gente pode escolher o modo dele, se quer ver as observações, o tipo de quebra, tem várias opções legais. Os filtros de data, que a gente já conhece do Grid, que tem por pagamento,
data de crédito e também por emissão, os históricos de movimento, bancos a serem selecionados, tipos de cobrança, tipos de documento, grupos de clientes, representantes, moeda, vencimentos também dá para filtrar. Caso deixe em branco, ele não vai filtrar o vencimento. Posso também marcar a opção de exibir apenas recebimentos lançados manualmente, apenas títulos com vínculo em remessa, e também tem a opção de zerar o valor das despesas. E depois eu imprimo. Então ele vai me dar as informações dos documentos, todas bem detalhadas, né, do que eu já recebi. E agora eu posso estar também trocando, né, as quebras, dependendo de como eu quero ver o relatório. Eu posso ver por cliente, eu posso ver por documento cliente, né? Posso ver por data de emissão, posso ver por vendedor, por representante, por grupo de cliente, caso a empresa use, ou personalizada. Se tem alguma opção personalizada, o sistema permite também utilizar essa opção. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, no módulo Quando Receber, que é a previsão de pagamentos. Então são os títulos que estão em aberto dentro do sistema Grid, títulos a receber. Entrando no módulo Receber, a gente vai em Relatórios, Previsão de recebimentos. Aqui eu tenho alguns filtros, dispositivo de saída, que já é o nosso padrão, o tipo do relatório, que daí é a opção de quebra, se eu quero mostrar as observações, se eu quero imprimir o histórico, os filtros de data de emissão e vencimento, tipo de documento, cobrança e banco, se os títulos estão em remessa, eu posso filtrar, cliente, representante e moeda. Ao imprimir essa opção completa, então ele vai estar, na verdade, quebrando por data de vencimento e depois trazendo os dados dos títulos. E aqui no final tem os totalizadores. Eu também posso usar resumido por vencimento. Ele é mais resumido e mostra quebrado por vencimento, ordenado por vencimento. Depois por documento, também posso estar usando a opção por documento, que daí ele faz a separação nesse formato. Ou por valor, ele separa os títulos por valor, do menor para o maior. Ou por cliente. Aí ele ordena os títulos por cliente, faz uma quebra, inclusive, resumida por cliente. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP no módulo Quando Receber, que é a curva ABC por grupo ou região. Então a gente vai entrar aqui em Receber, Relatórios, Previsão de recebimentos, curva ABC por grupo ou região. Então aqui a gente pode fazer alguns filtros de dispositivo de saída, o status do documento a receber, o tipo de pessoa, se vai imprimir o gráfico, a quantidade de títulos a imprimir, a data de emissão, a data de vencimento, filtradas, e tipo de documento, tipo de cobrança, o formato do relatório, se vai ser por grupo ou região, a moeda. Então, por grupo, eu posso estar imprimindo aqui o meu top de grupos de cliente. Então, eu tenho de São Paulo, que é o que representa mais, depois com frequência, outros clientes e com potencial. Assim como eu posso fazer por região também. Aí eu tenho separado clientes do Noroeste, da região Sul, Centro-Oeste, depois os totalizadores. E aqui embaixo o gráfico também.